Vídeo de hoje do canal do Nicola com informação exclusiva. Se depender do filho de Evangelos Marinax, a decisão sobre Tricolor ou Vasco já está tomada. Eu vou te dar todos os detalhes. Para completar, Corinthians e Vasco da Gama observando um atacante argentino que pertence ao Tajeres e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com informação triste. Anderson Talisca, que caberia em qualquer time de futebol no Brasil, está perto de virar reforço do Fenerbahçe, da Turquia. Está deixando o Al Nassr, onde não conseguiu jogar com tanta frequência por conta de algumas lesões. Jogador que se encaixaria com uma luva nos principais clubes de futebol do Brasil. Sobre reforços no Vasco. Muitas especulações, contei para vocês que o Lucas Freitas tem negociações avançadas com o Vasco. O Lucas é um zagueiro formado na base do Palmeiras. Para falar a verdade, ele é da base do Flamengo. E ele roda o mundo, volta para jogar na base do Palmeiras, mas no Palmeiras ele não tem muitas oportunidades. Aí vai para Chapecoense, nessa temporada joga no Juventude. E eu recebi uma ligação dizendo que já estava tudo certo, o salário dele de 100 mil por mês atual vai para 200 mil, contrato de 3 anos no Vasco, um acordo entre o Vasco e o Palmeiras. Só para contar um pouquinho sobre esse atleta, 1,83 m de altura, não é alto, mas extremamente técnico. E a partir do momento em que ele vira titular no Juventude, o Juventude cresce demais de produção no campeonato brasileiro. É mais uma das contratações que o Vasco vai fazer para o sistema defensivo. O Fábio Carille está contratado, o Tietê tem negociações avançadas e a ideia é tentar fazer o máximo de reforços possíveis. O Tíades é se mudar para o Rio de Janeiro e passar a morar por lá, tocando o Vasco da Gama como um dos projetos do seu pai. Evangelos Marinax, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave em Portugal. O Miltiades se encantou com o Rio de Janeiro quando esteve em agosto para assistir a final do Super Mundial ou do Mundial de Clubes Sub-20. Na oportunidade, o Olympiacos perdeu de virada para o Flamengo. E o Miltiades e o pai dele visitaram o Rio, conheceram algumas das instalações e o moleque, não vou chamar de moleque, mas o filho do Marinax ficou absolutamente encantado com a vida no Rio, com a forma como os cariocas levam a vida, enfim. Desde então ele tem feito enorme pressão para que o negócio com o Vasco saia. Só para completar, em meio a toda essa negociação também tem a figura do Edu Gaspar, que não pode aparecer de forma pública, porque está cumprindo o aviso prévio com o Arsenal até março do ano que vem. Mas é o Edu Gaspar quem tem tocado as negociações e conversado, dialogado com o Evangelos Marinax e também com o Miltiades. Ele foi contratado para representar os grupos do magnata grego. E se depender do Edu Gaspar, o negócio vai acabar acontecendo com o São Paulo. O Edu entende que, por não ter dívidas na base do São Paulo e por ser um celeiro de craques, o São Paulo poderia primeiro se beneficiar demais dessa parceria e depois fornecer jogadores para todos os outros clubes, para o Rio Ave, para o Nottingham Forest e também para o Olympiacos, sendo um grande centro de captação na América do Sul. Bora falar agora sobre Vasco, São Paulo e Evangelos Marinax, informação exclusiva. Quero contar para vocês que há na família do Marinax alguém que defende com unhas e dentes o acordo com o Vasco da Gama. Eu me refiro a Miltiades Marinax, filho do magnata grego, que vai tomar decisão entre comprar a SAF do Vasco ou se tornar sócio do São Paulo. Há muito otimismo no São Paulo em relação a esse acordo, embora no Vasco ninguém tenha jogado a toalha. O que eu consegui apurar é que o Miltiades tem feito pressão para que o seu pai esqueça o acordo com o São Paulo e compre a SAF do Vasco. Vou acrescentar a ideia do desesperador Fábio Carille, já estou desanimado com o Vasco. Vinícius, vamos lá. Fábio Carille é alguém que vai entregar sistemas defensivos fortes, mas pouca capacidade ofensiva. Eu também não estaria muito animado com o Vasco não, tá? Mas, enfim. Preciso falar agora sobre o Flamengo, que decidiu dispensar Davi Luiz. E esse comunicado aconteceu por meio das redes sociais do Flamengo na tarde desse domingo. Importante contar que o Davi Luiz está bastante chateado com o novo presidente do Flamengo, o BAP, e com o novo diretor executivo de futebol, José Boto. Isso porque nenhum dos dois entrou em contato para dar qualquer satisfação ou explicar os motivos que levaram o Fla à não renovação. Ele foi avisado dessa decisão por meio das redes sociais, algo bem pouco usual para um atleta que esteve nos últimos 3 anos no clube, faturou 4 títulos importantes e colecionou algumas lições bem legais, entre elas a evolução que ele garantiu para jogadores como Rodinei, Wesley, Pedro no momento de baixa e também com o João Gomes. O Davi Luiz é bem mais do que só um jogador, ele ajudava, auxiliava, indicava,
corrigia vários dos atletas com dificuldade em relação ao comportamento, profissionalismo. Isso inclusive vinha sendo bastante elogiado. De qualquer forma, a decisão em relação à saída do Davi Luiz está tomada e a partir de agora o zagueiro de 37 anos de idade vai buscar um clube no Brasil. Posso contar para vocês que nesse domingo o Davi Luiz e seu empresário Júlio Taran almoçaram com Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza. Dá para dizer que o Fortaleza inclusive está à frente na briga pelo atleta, que também é pretendido por Corinthians e Vasco da Gama. Preciso te contar agora que Vasco e Corinthians estão de olho em um atacante argentino, pelo menos é o que garante um jornalista da Rádio Impacto lá da Argentina. O atleta é Federico Girotti, 25 anos de idade, pertence ao Tajeres e está no radar do Vasco e do Corinthians. Segundo o jornalista, ele tem sido oferecido para alguns clubes brasileiros, entre eles o Fluminense. E aquele que demonstrou maior interesse em contratá-lo, ou aqueles, teriam sido o Vasco e o Corinthians com indicação do Ramon Dias. Atleta que tem contrato com o Tajeres, na atual temporada 49 jogos, 14 gols e uma assistência. É importante observar que ele termina o ano no Tajeres como reserva, tá? Jogador formado na base do River Plate, estreou em 2019 no time de cima. Estou tentando a confirmação com dirigentes do Vasco e do Corinthians a respeito dessa história. Beleza? Preciso falar agora sobre o Vasco para esclarecer de uma vez por todas sobre uma possível negociação para a venda da SAF com o russo Dmitry Rybolovlev. Essa informação correu em vários sites ao longo da semana. Demorei para trazer a resposta por aqui porque queria ouvir primeiro o Thiago Escuro, que é o CEO do clube. E o Thiago me assegurou, o CEO do Mônaco, tá? O Mônaco é um dos clubes administrados pelo Rybolovlev. Perguntei para o Thiago Escuro se tem alguma negociação, se o Vasco pode ser comprado, e o executivo de futebol brasileiro assegurou que nunca se discutiu internamente no Mônaco ou com esse magnata russo a possibilidade de compra do Vasco. Não existe tratativa, não existe negociação. Vê que vários torcedores do Vasco, inclusive, foram pesquisar mais sobre a vida dele e descobriram que ele poderia fazer negócios com a empresa americana CAP, que é dona de 31% das ações do Vasco, mas não existem tratativas. O que existe hoje é uma negociação em estágio, em andamento com o magnata grego Evangelos Marinakis. Surgiu também mais recentemente a possibilidade de negociação com Krivil Luiz Dreyfus. Esse é o proprietário do Sunderland, cara jovem de só 26 anos de idade, franco-suíço. O pai dele já foi dono do Olympique de Marseille. E esse cara herdou uma fortuna estimada em 15 bilhões de reais. E é esse Dreyfus que cogita a possibilidade de comprar o Vasco, é mais um dos interessados na aquisição da SAF Cruz Maltina. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade a respeito da SAF eu conto para vocês. Antes de encerrar o noticiário do Vasco, só mais uma notícia. Importante contar que o Richarlison foi procurado recentemente pelo Cruz Maltino. A ideia era um empréstimo de uma temporada, o negócio não vai acontecer. Tottenham tem a intenção de ficar com o jogador e o Richarlison prefere seguir na Premier League.